Fala pessoal, tá começando mais um Conversas do Campo, essa parceria Mais Soja e Timac Agro. Já segue a gente aí nas redes sociais, compartilha o vídeo, curte o vídeo, manda para todo mundo para a gente fazer essa informação chegar cada vez mais longe. E hoje a nossa conversa é com o Gabriel Schaik da Fisioataque Consultoria. A gente vai conversar sobre nutrição vegetal. Então, roda a vinheta e vamos conversar. Bom, Gabriel, é um prazer enorme tê-lo aqui conosco para a gente poder fazer esse Conversas do Campo aqui. É sempre um prazer ter você junto com o Mais Soja. Vamos dar uma conversadinha sobre nutrição de plantas aqui, falar sobre as necessidades de micro e macronutrientes. Então, já para começar, você pode mandar outro abraço para a turma aí. Quais são os nutrientes essenciais para as plantas? Qual a importância, a relação desses macronutrientes com a produtividade? E qual deles representa a maior relação com a produtividade da soja? Bom, olá, prazer estar falando com vocês. Sou suspeito a falar, mas nutrição é um tema que eu gosto bastante e tem muita coisa vindo em termos de nutrição, então é bom poder estar conversando um pouco sobre os testes que a gente vem fazendo na estação e o que a gente vem encontrando em termos de performance, não só de produtos, mas de manejo de um modo geral. Então, nutrientes, né, eles são elementos químicos, né, elementos que são indispensáveis, elementos essenciais para o desenvolvimento do vegetal. É isso que diferencia eles de outros elementos da tabela periódica, por assim dizer. Então, essa classificação, ela existe de macro e micronutrientes com base na quantidade requerida por tonelada produzida, né, e não denota necessariamente a importância dos elementos, sim a quantidade que é requerida por tonelada produzida. Então, de macronutrientes, hoje, para a soja, eu diria com bastante tranquilidade, a maior dificuldade que se tem é o fornecimento de nitrogênio, né? Ele é um elemento, ele é o mais requerido por tonelada produzida, né? Na casa de 85 quilos de N por tonelada produzida, e a gente não, diferentes trabalhos, né, em diferentes regiões, mostram que a aplicação do N mineral na forma de ureia, nitrato, enfim, a fonte que for, acaba não sendo uma resposta tão economicamente viável, ou seja, o caminho que a gente precisa seguir é realmente o da fixação biológica de nitrogênio, e isso envolve ter um bom ambiente para crescimento do sistema radicular. Então, não necessariamente só a inoculação em si, mas todo um contexto de rizosfera que a gente precisa aprofundar o sistema radicular, e ele precisa ser não simplesmente profundo, mas ele tem que ser eficiente. Então, isso gera um certo grau de complexidade, né? Eu preciso ter perfil do solo, eu preciso construir matéria orgânica, eu não posso ter elemento tóxico, né? E deficiências muito graves de elementos no solo relacionados ao crescimento do sistema radicular, como cálcio, boro e assim por diante. Então, falar só que é nitrogênio talvez um pouco mais simples, é mais simplificado do que realmente é. O manejo para se chegar num bom suprimento de nitrogênio, ele pode ser um pouco mais complexo, né, mas de uma forma bastante simples, eu acredito muito nele, né? Todos os manejos que, direto ou indiretamente, influenciam a concentração de nitrogênio na parte aérea da soja têm se mostrado estáveis e responsivos. Bom, como tu mesmo agora comentou para a gente, não é só o nitrogênio, não é só um nutriente. A gente sabe que só a disponibilidade na quantidade correta de um nitrogênio não vai fazer a planta produzir tudo que ela pode produzir. Então, qual é o impacto da lei do mínimo e do equilíbrio de nutrientes lá na produtividade, lá na frente? Não, perfeito. Esse é um contexto, é um conceito bastante antigo, na verdade. A lei do mínimo, do Liebig lá, ele é uma lei o conceito surgiu em 1840, né? Ele é um químico alemão que chegou nesse contexto ao estar estudando fertilizantes, e o impacto, o conceito ele é aquele do barrilzinho, que talvez muitos já viram aquele desenho do barrilzinho, que o volume de água dentro do barril ele é limitado pela barra, né, pela madeirinha do barril em menor comprimento. Então, o raciocínio com produtividade é semelhante. A produtividade é limitada pelo elemento em menor disponibilidade. Então, quando a gente olha a função de elementos na planta, os elementos eles se complementam. Por exemplo, nitrogênio trabalha junto com enxofre, o boro trabalha junto com fósforo, as bases, né, o magnésio, o potássio e o cálcio trabalham em complemento.
Então, eles são engrenagens de um motor, por assim dizer. Não adianta ele girar sozinho se ele não tiver o complementar para cumprir uma determinada função, né? Então, um objetivo final seja formar um grão, que é basicamente proteína, formar uma folha. Ele não consegue ser executado só com um nutriente, né? Eles precisam, para executar, para construir um determinado tecido, né, várias substâncias juntas. Então, trazendo isso para manejo, não adianta eu carregar muito no manejo, porque eu começo a ter competição dos complementares dele no solo e dentro da planta também, a nível que a planta não consegue metabolizar um isolado, ela precisa de um conjunto de nutrientes. Então, acaba sendo, na prática, mais barato, muitas vezes, eu trabalhar com equilíbrio de nutrientes, tipo, fazer a aplicação de 2, 3 nutrientes em doses mais baixas, mas que se complementam, do que eu carregar muito numa dose de um elemento isolado. Então, existe, tanto no solo como na planta, uma certa competição conforme a concentração desses elementos. Então, isso pode, de fato, vir a atrapalhar quando eu chego em níveis muito elevados, né, de se trabalhar um elemento isolado. E no final do ciclo, isso acarreta em maior suscetibilidade a determinados patógenos, né? Por exemplo, se eu carregar muito na dose de nitrogênio, eu começo a ter problema com patógeno biotrófico, como ferrugem. Então, começa a dar desbalanços, né, dentro da planta em função desses excessos, né, de se trabalhar com um elemento isolado. Muito bom, muito bom. E a relação do pH com a disponibilidade e absorção desses nutrientes pela planta? E existe algum deles que é mais prejudicado, seja no pH ácido quanto no pH básico? Existe um trabalho do Malavolta bastante antigo, que é um dos grandes pesquisadores na parte de nutrição, e existe um gráfico, se vocês tiverem curiosidade de ver esse gráfico enquanto a gente está conversando aqui, se vocês botarem ali no buscador disponibilidade de nutrientes e pH do solo, esse gráfico é o gráfico que aparece, e ali vocês têm uma referência, né, da flutuação da disponibilidade do nutriente, ou seja, não estou alterando o teor do nutriente no solo, mas é a disponibilidade dele para as plantas conforme eu oscilo o pH. Então, é o caso de fazer uma calagem, né? Eu vou começar a mexer no pH do solo. Vocês vão ver que nas diferentes faixas de pH, eu começo a ter oscilações da disponibilidade dos nutrientes. Ou seja, na prática, só o fato de eu corrigir o pH, eu aumento o teor disponível de determinados nutrientes sem aplicar nada daquele nutriente. Então, é extremamente interessante pensar, em alguns casos, nesse equilíbrio, essa ajuda do pH, e dar um exemplo talvez mais clássico, que seria o caso do fósforo, né? O fósforo é um dos elementos que ele é bastante impactado, né? Então, não adianta, por exemplo, fazer grandes correções de fósforo, que é um elemento de baixa mobilidade no solo, não é um elemento barato de se manejar, se eu não fizer a correção do pH. Se o pH estiver muito ácido, ele não vai estar disponível, mesmo se eu colocar grandes doses do elemento. E assim segue uma linha de raciocínio para todos os demais. A grande maioria dos micronutrientes são afetados por pHs mais elevados, né? Eles tendem, se eu fizer uma calagem, eu indisponibilizo micronutrientes, e os macronutrientes, eles sofrem, a grande maioria deles com acidificação, né? Solos muito ácidos tendem a ter uma menor disponibilidade, mas não é regra, né? Alguns deles fogem um pouco a curva, e alguns deles também, eles iniciam em baixa disponibilidade, conforme eu vou aumentando o pH melhor, a disponibilidade depois volta a cair. Então, não é uma disponibilidade linear, né? Mas a gente fica bem mais visual se olhando esse gráfico, né? Ele é bem fácil de encontrar, mas existe sim uma relação, né, entre o pH e a disponibilidade de nutrientes. Até por isso que o pH ou a calagem, em si, é uma forma de corrigir isso. É um dos primeiros manejos, né, em áreas onde eu tenho o interesse de fazer buscar algum tipo de equilíbrio nutricional, né? Uhum. E em relação à mobilidade, quais são os cuidados que a gente tem que ter no momento de disponibilizar esses macro e micronutrientes lá para a planta? Mobilidade que eu digo no solo, tanto no solo quanto na planta. A mobilidade no solo, ela não é necessariamente equivalente à mobilidade na planta, né? Porque a gente está falando de estruturas completamente diferentes, né? No solo eu tenho muita interação de carga, né? Carga negativa e carga positiva. Então, as argilas, né? Conforme a textura do solo, eu começo a ter um nível maior de interação e menor. Para pontuar, né, alguns exemplos, quando a gente pega, por exemplo, o fósforo, né? Ele é um elemento muito pouco móvel no solo, mas ele é móvel na planta. Então, quando eu trabalho com manejo via solo, eu tenho que tentar aproximar esse fósforo da raiz, né? Porque se eu fizer a aplicação desse fósforo a lanço,
e é um manejo que acaba acontecendo em algumas áreas, principalmente áreas mais extensivas, de maior extensão, pela questão operacional, né, esse fósforo não desce em direção às raízes, né, ele desce muito pouco, ao contrário de, por exemplo, um potássio, um próprio nitrogênio, que ele acaba tendo movimentação para o fluxo de massa, que é chamado, né, a massa aí é a água, né, conforme a água vai descendo no perfil, a chuva, choveu, irrigou, começa a descer em direção às raízes, esses elementos vão acompanhando essa massa, né, e entram na planta pelo fluxo de massa da água. O fósforo que eu citei agora há pouco, a movimentação dele é preferencial por difusão, então ele se movimenta num contexto de concentração, né, maior concentração para menor concentração. Então ele não tem essa movimentação no solo, do tipo, não é um nutriente que chega na planta, a planta tem que chegar nesse fósforo. Isso acaba limitando principalmente, no caso do fósforo, aprofundamento do sistema radicular e assim por diante. Na planta, a mobilidade está vinculada muito à função que desempenha o elemento. Então, quando a gente pega, por exemplo, boro, talvez é o mais contrastante, ele é um elemento extremamente móvel no solo. A grande maioria dos solos tem deficiência de boro, né? Ele é um elemento ou que não tem carga, ou tem carga negativa no solo, então ele acaba sendo repelido, né, pelas cargas do solo e vai descendo no perfil. Em compensação, na planta, ele tem uma mobilidade baixa, porque ele faz parte, basicamente, de características estruturais, né? Então, se ele faz parte de estrutura, não adianta ele ser remobilizado, tirar a planta, tirar ele de um tecido para botar em outro, porque vai faltar estruturalmente naquele tecido. Então, isso acaba... É que nem eu querer montar um prédio, preciso de um pilar, tirei um pilar aqui e vou botar no lugar daquele outro. Não resolve, né? Tu fecha um buraco, mas abre outro. Então, quando envolve característica estrutural na planta, cálcio tem um raciocínio semelhante a nível de planta, né? A mobilidade deles é baixa. Então, para manejo via solo, o que impacta é muito onde é que eu vou estar aplicando esse nutriente. Se eu vou estar aplicando ele na próxima raiz ou eu posso aplicar ele a lanço. E quando eu faço manejos via folha, nutricional via folha, isso implica que elementos mais móveis eu consigo concentrar aplicações. Eu consigo fazer uma aplicação, por exemplo. E elementos pouco móveis ou imóveis, eu me obrigo a fazer várias aplicações para me buscar ter uma eficiência maior. Porque uma vez que ele é imóvel na planta, ou baixíssima mobilidade, onde eu apliquei ele vai ficar. Então, se eu quiser ir acertando, casando a concentração dele com o crescimento da planta, eu tenho que ir obrigatoriamente fazendo repetição de aplicações, né, para que toda folha nova ele receba uma aplicação ou nessa linha de raciocínio. Então, é basicamente o que muda, ou o que impacta, né, quando eu penso em mobilidade. É a forma de aplicar, né? Uhum. Bom, agora tu falou em forma de aplicar, em questão de manejo foliar, de adubação foliar. Adubação foliar, tu tem algum resultado dentro dos trabalhos que tu faz aí com a Fisioatac de aumento de produtividade, de fato, com a adubação foliar? Sim, cara, a gente tem, e não são poucos, na verdade, a gama de opções de produtos, ela é grande, assim como em qualquer nicho de mercado, seja fungicida, inseticida, e o produzir mais ou não, ele está atrelado ao mesmo raciocínio de manejo sanitário. Um exemplo prático, se eu não tiver o fungo, eu não tenho por que aplicar o fungicida, ou o ganho que eu vou ter em produtividade, ele não vai ser expresso, porque eu não tenho patógeno, eu não tenho o meu alvo, né? Ou se eu não tenho um inseto, não tem por que eu aplicar um inseticida, a resposta em produtividade vai ser nula, né? Se eu não tenho o agente causal. Em nutrição, muitas vezes isso é esquecido. Então, se eu não tenho o agente causal da deficiência, se eu não tenho deficiência naquela planta, e essa deficiência vem da condição do solo, porque a planta está naquele solo e não tem para onde correr, né? Se eu tenho a condição causal, eu começo a ter opções ou a probabilidade de resposta. Por que probabilidade? Porque quando eu manejo via folha, o fator fonte de nutriente ele é extremamente importante. A fonte do nutriente aplicado, que vai ser um cloreto, um sulfato, um quelato, um citrato, são diferentes fontes químicas do mesmo elemento. Na garantia do produto vai estar uma porcentagem lá, mas essa porcentagem ela vem de algum lugar, por assim dizer, né? Essa é a fonte. As fontes, elas mudam entre si o nível de solubilização, o nível de compatibilidade química de tanque. Isso impacta na quantidade de nutriente que é absorvido pela folha. Quanto maior a disponibilidade, mais chance ela tem de entrar na folha. Se é um produto pouco solúvel, né, ou pouco disponível, a quantidade que vai entrar na folha é limitada pela própria característica química do produto. Então, o não funcionar, ele está atrelado, eu diria, principalmente por aplicações em situações onde eu não tenho o agente causal, eu não tenho a deficiência, e eu estou aplicando, é o mesmo raciocínio anterior, se eu não tenho fungo, por que eu vou aplicar um fungicida?
E, beleza, cheguei à conclusão que o meu cenário de solo, ele representa uma condição de deficiência na folha, analisei a minha folha, eu tenho a deficiência na folha, existem análises bem simples que podem mostrar que tem a deficiência. Bueno, decidi aplicar, preciso aplicar. O próximo passo é o que aplicar. Então, o que aplicar está muito vinculado à fonte, que eu acabei de comentar, e à dose aplicada. Então, assim como um fungicida, ele tem uma dose X de ingrediente ativo que tem que chegar lá para funcionar, o nutriente é a mesma linha de raciocínio. Doses muito baixas, o cheirinho ali, ele pode talvez mudar a coloração do tecido, ou fazer alguma coisa nesse sentido. Mas ser na quantidade suficiente para mudar o metabolismo daquela folha e converter isso em produtividade, nem sempre acontece. Então, essa resposta, ela é bem... Ela é quase um depende, né? Mas é possível, sim, produzir mais via adubação, via folha. O que a gente tem notado que nem para todo... Não é um padrão por nutriente, né? Não tem muito receita de bolo. Mas vai variar conforme a dose utilizada, a fase de aplicação utilizada. Se eu estou aplicando mais no início do ciclo, no metade do ciclo, isso tem a ver com a função do nutriente que eu estou aplicando e a dose, né, que eu comentei. Então, não adianta fazer de qualquer jeito, assim como qualquer coisa na agricultura hoje em dia, né? Não adianta a gente balizar e fazer tudo igual ou fazer mal feito, porque simplesmente não responde, né? Exato. Então, Gabriel, muito obrigado aí por sanar várias dúvidas que a gente tem no nosso corpo de espectadores aqui no nosso Facebook, pelo nosso YouTube também. Muito obrigado mais uma vez. Se quiser falar um pouquinho da Fisiotech, tá aberto o espaço aqui para te dar uma conversadinha com o pessoal. Não, obrigado. A gente está sediado em Cruz Alta, né? A Fisiotech, ela foca muito em nutrição de solo, semente e folha, né? Estudando as interações e tentar buscar manejos cada vez mais baratos e responsivos, né? Para ver o que vale mais a pena, se é corrigir o solo, se é corrigir ou fazer manejos suplementares via folha. É aí para os mais diferentes perfis de área arrendada, área própria. A gente foca muito em nutrição. Então, acredito que fica o convite, caso alguém se interessar em conhecer a nossa estrutura, ver a forma que a gente trabalha, ou só conversar a respeito de nutrição, também é sempre bem-vindo. Estamos aqui em Cruz Alta e fica o convite a todos em nos ajudar aí a entender melhor esses manejos. Às vezes tem uma ideia louca, cara, e se testar isso com isso, podemos ir atrás e avaliar de fato, ver se a resposta de interesse nela de fato aparece a nível de produção ou precisa fazer alguns ajustes. Então, ficamos à disposição aí no caso de ficarem dúvidas que a gente não conseguiu responder no decorrer da nossa conversa. Perfeito. Mais uma vez, obrigado. E mais uma vez, obrigado, pessoal de casa que nos assistiu até aqui. Curte, compartilhe o vídeo, segue a Fisiotech, segue o Gabriel, segue o Mais Soja e vamos até o fim juntos. Muito obrigado e até a próxima.